Lucas Carimbolo mandou R$20. Salve, pessoal. Boa noite. Professor, já ouviu falar da hipótese da redução objetiva orquestrada, proposta por Roger Penrose e Stuart Hameroff, sobre a origem biológica e quântica da consciência? Abraço. Essa é outra história ótima na minha carreira. É bom você chegar no final da carreira ainda vivo, porque você pode contar todos os absurdos que aconteceu. O Roger Penrose eu admiro profundamente, o ganhador do Prêmio Nobel de Física e tal. O cara completou 94 anos essa semana que passou. Sensacional. O cara é um dos poucos caras nesse nível que você pode ter uma conversa como ser humano, né? Uma mente brilhante. E ele com o cara que ele citou, o outro que é do Arizona, Universidade do Arizona, acreditam que são os microtúbulos dentro das células que são a base da consciência. Eles têm uma teoria quântica de como os microtúbulos, né, fariam o que, de certa maneira, eu e o Ronald falamos de uma computação analógica global do cérebro e seriam responsáveis pela consciência. Pois bem, eu era professor assistente da Duke no meio dos anos 90, final dos anos 90, e fui convidado para ir numa conferência sobre consciência na Virgínia, Radford, se eu não me engano, a universidade. Quem estava na mesa? Roger Penrose. Pois bem, eu era o neurofisiologista, ele era o físico. Ele não tinha ganho o prêmio Nobel, ele já era muito famoso, né? Nossa, demais e tal. Trabalhou com o Stephen Hawking, né? Nos Black Holes e tal. Imaginei eu, um moleque, a professora assistente sentada do Roger Penrose. Eu falei o que o neurocientista da época falaria. Nem me lembro direito o que foi, falei. Ele foi lá, falou dos microtúbulos. Mas provavelmente era uma das primeiras experiências que ele tinha de falar com um neurocientista que não era do grupo do cara do Arizona, né? Aí termina as perguntas, tal. Nós dois fomos pro toalete lá, né? Fazer o pit stop. Tá o Roger Penrose fazendo pit stop num lugar, eu do lado. O professor Penrose vira para mim: e aí, Dr. Nicolelis, what did you think about my idea? E eu falei: eu tô aqui... Tô mijando com o lado do futuro prêmio Nobel, né? Porque era óbvio que ele ia ganhar em algum momento, ele ia, né? Seria uma das maiores injustiças se ele não tivesse ganho. Eu falei: Dr. Penrose, it sounds beautiful, but for me it's just bullshit. Ele riu pra caramba, só que nessa hora tava entrando outro cara, né, da conferência, e ouviu esse diálogo, né? Aí quando nós saímos do banheiro, voltamos lá, esse cara sai e vem pra mim falar: melhor ida do banheiro que eu já tive. Porra, falando pro Penrose que ele tava falando, pô, pra mim é meio viagem isso. Não, foi sensacional, né? E sabe, e eu era um moleque, né? Eu tinha 30 e poucos anos, 40. E ele me tratou, sabe, com uma super... Ouviu o que eu tinha a dizer. E aí, anos depois, 10 anos atrás, quando eu e o Ronald publicamos a nossa monografia, O Cérebro Relativístico, né? Que nós publicamos em várias línguas. Do nada... O meu amigo, que é um matemático conhecido também, o Ronald, recebe o e-mail do Penrose pedindo uma cópia da nossa monografia. O Ronald, ele mora na Suíça, né? Ele mandou e ele escreveu um e-mail para o Ronald, falando: olha, gostei muito, muito, muito similar com as minhas ideias, nós divergimos aqui nos detalhes, mas... Ou seja, o cara se deu o trabalho de ler a monografia. Ou seja, um prêmio Nobel já leu o teu trabalho, pô. Não, foi chocante. E o Ronald tem o e-mail, né? Eu falei: pô, print, põe na parede, né? Porque ele é um cara que genuinamente, o que eu senti, tanto naquele dia como vendo as aulas dele depois, é um cara que realmente quer saber. Ele não está interessado se ele está certo. Ele está interessado em descobrir o que é... É provavelmente isso que o faz incrível, né? É, exatamente. Ele não tem nenhuma ambição de ser o cara, ou de ser o cara que... Né? Ele quer saber qual é a resposta. E ele falou naquele dia lá, ele falou: eu tenho muita resistência quando eu apresento essa teoria para os biólogos, porque os biólogos acham que é maluquice pura, e eu pensando comigo mesmo: acertou na mosca, né? Agora, vai saber. Ninguém ainda refutou completamente, né? Nós estamos conversando com um colega físico recentemente que acha que tem uma solução outra baseada na mesma monografia. E que eu recebi isso ontem. Eu imprimi ontem à noite e falei: meu Deus, se esse cara tiver certo...
Não dá para saber. Isso é uma das coisas mais interessantes que tem sobre, especialmente a área que você estuda, que tem tudo para descobrir ainda, né? Tudo. Aliás, quando teve essa conferência, eu acabei de falar do ano centenário, 1926, né? Foi quando o Heisenberg foi fazer... Ele estava com uma alergia. E ele resolveu ir para um lugar ermo para ver se ele melhorava. E lá deu o estalo, né? E é uma ilha do nada, no lugar nenhum, perdida no lugar no mundo lá. Pois bem, fizeram uma conferência para comemorar os 100 anos. E convidaram os maiores físicos quânticos, né, de mecânica quântica do mundo para tentar ver, 100 anos depois, se eles tinham, né, se eles concordavam com o Heisenberg, se eles não concordavam, o que tinha acontecido, porque ninguém sabe como funciona. É a teoria mais exata, mais perfeita, que faz predições incríveis e funciona, mas ninguém sabe por quê, né? Que coisa. E ontem eu tô lá, né, lendo o meu livrinho, de repente o Ronald me manda um e-mail, olha, o nosso amigo chegou a uma conclusão, quer mandar um resumo aí pra gente ver se a gente escreve um paper junto, né? Isso 2 da manhã, né? Aí eu imprimo o negócio, leio barato, eu não consegui dormir, né? Eu falei, se esse cara tiver certo, muda tudo. Tem um caminho, então, para... Não é sobre isso que você tá escrevendo, não tem nada a ver. Esse chegou... Esses dias, você estava dizendo? Chegou ontem. Ontem. Porque nós temos essa teoria que a gente chama de cosmologia brain-centric, centrada no cérebro. Para nós, para o Ronald e para mim, é o cérebro que cria a realidade. Tem um troço aqui. Tá? Óbvio que tem um barato aqui, né? Só que nós nunca vamos saber o que é. Nós só temos a possibilidade de inferir, baseado no que nós temos aqui entre as orelhas, a melhor possível descrição que o cérebro humano é capaz de construir. Essa é a nossa descrição de realidade. E para nós, o cérebro não é um agente decodificador, não é um computador passivo, né? Que você põe um programa e ele te dá uma resposta. Não, ele é literalmente o arquiteto dessa realidade. Então, se nós formos lá para Vulcan e o Mr. Spock estiver lá na praia, né, divagando, ele vai ouvir a nossa teoria do que é a realidade e vai dizer peculiar, né? Fascinating. Só que eu tenho uma melhor, porque o cérebro dele era diferente. Entendi. O cérebro dele evoluiu numa fita da vida completamente diferente, com 2 sóis, rodando em Vulcan, com as vulcanianas que são mais amenas, né? Mais simpáticas e tal. Enfim. O cérebro dele é diferente. Então, ele vai olhar para a mesma coisa. Por isso que a gente diz que o que está aqui não é nem informação. É informação em potencial. Que é muito parecido com o que o Niels Bohr e o Herzog, a Escola de Copenhague, né? O Heisenberg, e o Niels Bohr definiram como a versão de Copenhague, que ainda é a dominante. Nesse simpósio, eles fizeram uma análise de popularidade de todas as teorias que existem para explicar como ela funciona. E 30 e poucos % ainda acreditam que o Niels Bohr está certo. Então é a teoria mais aceita, né? E o Niels Bohr se a gente sentasse no café aqui para conversar, ele estaria em linha com a nossa teoria. Tranquilo, para ele é isso mesmo. Entendi. O cérebro... E um aluno dele, que foi um cara muito famoso também nos Estados Unidos, dizia que o universo é criado pelo voto de todos os seus membros. Ou seja, as construções mentais de todas as formas de inteligência do universo definem o que o universo é. Porque cada um vai ter uma leitura, né? Cada um vai ter um ponto de vista, vai ter... Isso. E a soma dos pontos de vista de todas as formas inteligentes que existem no universo, que devem ser trilhões delas, define o que o universo é. Ou seja, o universo não é nada e é tudo. Isso é mó doideira, né, cara? Quando a gente começa a extrapolar essas ideias, assim, o troço fica terror cósmico. Mas vale uma vida. Como dizia o grande Einstein, você pode nunca chegar na resposta, mas a busca dela, vale a vida inteira.